é saber que quando ele chega no mais baixo nível, que até o profeta diz, não tem mais jeito, ele diz, o Deus que você conhece, eu conheço também. Então eu vou apelar. Eu vou apelar pelo crédito que eu coloquei lá. Eu tenho crédito lá. Eu não estou bem, mas eu tenho crédito. O melhor que nós temos é conhecer quem é o nosso Deus. O nosso Deus não é Deus que desiste. O nosso Deus não é Deus que nos abandona. O nosso Deus é Deus de bondade e misericórdia. E veja que Ele consegue alterar uma decisão divina. Ele consegue alterar uma profecia de um profeta honrado em minutos ou em segundos. A lágrima vem e ele diz, Senhor, eu vou parafrasear para dar vida. Eu sou um projeto teu. Eu tenho história. Eu não caí de paraquedas. Eu não quero morrer, Senhor. Lembra do que eu fiz. Ele não disse lembra do que eu estou fazendo. Ele disse lembra do que eu fiz. Lembra que eu andei, está no passado. Lembra que eu andei na tua presença. Eu hoje estou fraco, eu hoje estou embaixo, no mais baixo nível, mas eu sou crente, eu andei na tua presença, eu não quero morrer. A Bíblia diz que Isaías não tinha nem saído do portão do palácio. Aí Deus vai e desce, Isaías. Qual era o choro que doía em Manassés? É que diferente do seu avô e do seu pai, pelo contexto histórico bíblico, nesses anos ele não tinha filho, pois ele começa a reinar com 25. Com 14 anos foi ameaçado, já está com 39. E agora não tem filhos. Então, morrendo ele, a dinastia de Davi parava ali. Aí a oração dele faz Isaías voltar. A bondade de Deus faz o profeta, muda todo o contexto profético. E Isaías já volta dizendo, escuta o que diz o Senhor, eu ouvi. Gente, é interessante a fraqueza humana. Hoje a gente desiste um do outro tão fácil, né? Homem para homem, mulher, ser humano para ser humano. O interessante é que no meio desse marasmo espiritual, Isaías diz, Deus ouviu a tua oração. E mandou eu voltar para te dizer que você não vai morrer mais. Você vai ter mais 15 anos de vida. Se você somar 14 com 15 dá 29. Foi justamente os anos que ele reinou. 29. Então ele tira a prova, Deus dá prova a ele, dá sinal. Mexe com o contexto da natureza para dizer a ele que ele ia viver 15 anos a mais. E Deus não ia desistir do projeto. E foi justamente nesses 13 anos, nesses 15 anos, de 0 a 3 anos, ele gera um filho chamado Manassés. Um projeto. Veja que Manassés não entrou na história aleatório. Ele entrou como fruto de uma oração em desespero. Manassés entra com uma providência de Deus na sequência de um projeto que é o maior até hoje. Então quando ele completa os 15 anos e Manassés 12, aí a Bíblia diz que Manassés com 12 anos entra como rei de Judá no lugar do pai Ezequias. O que você esperar desse menino?
entrou como fruto de oração. Entrou como fruto de uma chamada, de um projeto, de uma sequência. Nasceu no palácio, fruto de um milagre. Porque ele foi o fruto da mudança, da terminação da morte do pai, para ele nascer. E a Bíblia diz que quando ele começa a reinar, não dá para entender, ele começa o contrário. Ele não dá sequência ao que o pai faz. Ele começa fazendo tudo de forma errada. Se você olhar o começo da história de Manassés, é aqui que eu digo. Até há poucos dias, quando essa mensagem foi me revelada, eu meti o pau nesse rapaz. Porque eu só vi o começo. Mas o começo dele é o que nunca nenhum tinha feito. Ele já começa fazendo o que era o contrário de Deus. Ele faz tudo que o avô fez. A Bíblia diz que ele arranca tudo que era de Deus. A Bíblia diz que ele fecha a casa de Deus de novo. Leva todo o povo a pecar. Os altares em volta de Jerusalém eram todos pagãos. Reata o relacionamento com os pagãos. E pasmem, um projeto de Deus. Ele mesmo vai adorar os deuses pagãos. Ele mesmo vai fazer feitiçaria. Isso dentro de Judá, dentro do projeto. Ele mesmo chega ao ponto de pegar filhos seus e queimar no fogo em sacrifício aos deuses pagãos. Dá para entender? Fruto de oração, projeto de Deus. E está no trono. Estava no rei. A Bíblia diz que ele consultava os adivinhos e fazia feitiçaria. Se você ler a história dele no livro dos Reis 20 e 21, a Bíblia vai dizer que ele derramou tanto sangue de pessoas inocentes em Jerusalém, que as ruas ficavam alagadas de sangue. A tradição diz que ele foi o culpado da morte do profeta Isaías de forma catastrófica. A Bíblia diz que esse rapaz enveredou por onde nenhum tinha enveredado. Feiticeiro, assassino, idólatra, prostituto, coração fechado. E pasmem, a Bíblia diz que Deus não desistia dele. A Bíblia diz que Deus tentava falar com ele: me escuta, me escuta. E ele não queria ouvir. E Deus vai esperando. Era um projeto dele. E por mais que alguém só veja o defeito, mas o projeto é dele. Eu digo até hoje que eu tenho medo de falar mal de crente, independente da circunstância que ele esteja. Porque às vezes ele está lá embaixo, embolando na lama, no mais baixo nível. Mas de um dia para a noite, a roda gira e Deus coloca ele em cima de novo.